Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 2. Capítulo 1 a 3. Você vai ouvir agora a leitura integral dos 3 primeiros capítulos de Frankenstein, de Mary Shelley, um dos romances mais influentes de toda a literatura ocidental. Nestas páginas iniciais, deixamos para trás as cartas do capitão Robert Walton e passamos a acompanhar o próprio Victor Frankenstein, que retoma sua história desde a origem, seu nascimento em Genebra, a formação de sua família, a chegada de Elizabeth, sua infância protegida e afetuosa, e os primeiros sinais da curiosidade ardente que moldaria seu destino. A narrativa, que começa em clima de memória e contemplação, revela progressivamente as forças que impulsionam Victor, sua sede de conhecimento, sua fascinação pela filosofia natural e os primeiros contatos com autores e teorias que despertarão o desejo de ultrapassar os limites humanos. Ao mesmo tempo, vemos ao redor dele figuras como Elizabeth e Henry Clerval, que representam a sensibilidade, a virtude e a amizade que contrastam com suas futuras obsessões. Estes capítulos inaugurais formam a semente da tragédia que se seguirá, uma vida marcada por grandes promessas, por amor familiar e por um espírito curioso que, pouco a pouco, começa a afastar-se da prudência e a flertar com ideias capazes de alterar o curso da própria natureza. Aqui, o ouvinte é convidado a entrar na mente de Victor antes que sua ambição tome forma definitiva, a caminhar ao seu lado enquanto a inocência, o entusiasmo e as primeiras inquietações científicas constroem a trilha que o conduzirá ao horror que se aproxima. Bem-vindo ao início da jornada que dará origem a um dos mitos mais duradouros da modernidade. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Capítulo 1. Sou por nascimento um genebrino, e minha família é uma das mais distintas daquela república. Meus antepassados foram por muitos anos conselheiros e síndicos, e meu pai ocupará diversas funções públicas com honra e reputação. Ele era respeitado por todos que o conheciam por sua integridade e atenção infatigável aos negócios públicos. Passou seus dias de juventude perpetuamente ocupado com os assuntos de seu país, uma variedade de circunstâncias o impedira de casar cedo, e somente no declínio da vida tornou-se marido e pai de família. Como as circunstâncias de seu casamento ilustram seu caráter, não posso deixar de relatá-las. Um de seus amigos mais íntimos era um comerciante que, de um estado próspero, caiu, por inúmeros infortúnios, na pobreza. Esse homem, cujo nome era Beaufort, tinha um temperamento orgulhoso e inflexível e não podia suportar viver na pobreza e no esquecimento no mesmo país onde antes fora distinto por seu prestígio e magnificência. Tendo pago suas dívidas da maneira mais honrosa possível, retirou-se com sua filha para a cidade de Lucerna, onde viveu desconhecido e miserável. Meu pai amava Beaufort com a mais verdadeira amizade e ficou profundamente consternado por seu afastamento nessas circunstâncias infelizes. Lamentou amargamente o falso orgulho que levou seu amigo a uma conduta tão indigna da afeição que os unia. Não perdeu tempo em tentar encontrá-lo, com a esperança de persuadi-lo a recomeçar a vida com seu crédito e assistência. Beaufort havia tomado medidas eficazes para se ocultar, e foram necessários 10 meses até que meu pai descobrisse sua morada. Exultante com a descoberta, apressou-se até a casa, situada numa rua pobre próxima ao Reus. Mas, ao entrar, apenas miséria e desespero o acolheram. Beaufort havia salvo apenas uma pequena quantia do naufrágio de suas fortunas, mas suficiente para sustentá-lo por alguns meses, enquanto esperava conseguir algum emprego respeitável em uma casa comercial. O intervalo foi, portanto, gasto na inação, sua dor apenas se aprofundava e envenenava quando tinha tempo para refletir, e acabou se apoderando tão firmemente de sua mente que, ao fim de 3 meses, jazia enfermo, incapaz de qualquer esforço. Sua filha o assistia com a maior ternura, mas via com desespero que seu pequeno fundo diminuía rapidamente e que não havia outra perspectiva de sustento. Porém Caroline Beaufort possuía um espírito de molde incomum, e sua coragem crescia para sustentá-la na adversidade. Ela conseguiu trabalho simples, trançava a palha e por vários meios arranjava um ganho miserável, mal suficiente para manter a vida. Vários meses se passaram assim. Seu pai piorou, seu tempo foi inteiramente tomado por atendê-lo, seus meios de subsistência diminuíram, e no 10º mês seu pai morreu em seus braços, deixando-a órfã e mendiga.
Esse último golpe a derrotou, e ela ajoelhou-se ao lado do caixão de Beaufort chorando amargamente, quando meu pai entrou no quarto. Ele veio como um espírito protetor para a pobre jovem, que se entregou a seus cuidados, e após o enterro do amigo, conduziu-a a Genebra e a colocou sob a proteção de um parente. 2 anos após esse acontecimento, Caroline tornou-se sua esposa. Havia uma diferença considerável entre a idade de meus pais, mas tal circunstância parecia apenas uni-los mais estreitamente em laços de afeto devotado. Havia no espírito reto de meu pai um senso de justiça que tornava necessário aprovar altamente para amar profundamente. Talvez em anos anteriores ele tivesse sofrido com a descoberta tardia da indignidade de alguém amado e assim estivesse disposto a valorizar ainda mais o mérito comprovado. Havia uma demonstração de gratidão e de veneração em seu apego à minha mãe, totalmente diversa da afeição cega da velhice, pois era inspirada pela reverência por suas virtudes e pelo desejo de ser, em algum grau, o meio de recompensá-la pelas tristezas que suportara, mas que dava graça inexpressável ao modo como a tratava. Tudo era feito para ceder aos seus desejos e à sua conveniência. Ele se esforçava para protegê-la, como um jardineiro protege uma exótica delicada. De todo vento áspero e cercá-la de tudo que pudesse excitar emoções prazerosas em sua mente suave e benevolente. Sua saúde, e até mesmo a tranquilidade de seu espírito até então constante, haviam sido abaladas pelo que passará. Durante os 2 anos que precederam o casamento, meu pai havia gradualmente renunciado a todas as suas funções públicas, e imediatamente após a união, buscaram o clima aprazível da Itália, e a mudança de cena e de interesse proporcionada por uma viagem através daquela terra de maravilhas, como um restaurativo para seu corpo enfraquecido. Da Itália visitaram a Alemanha e a França. Eu, seu filho mais velho, nasci em Nápoles, ainda bebê, os acompanhei em suas viagens. Permaneci por vários anos como seu único filho. Por mais unidos que fossem, pareciam extrair reservas inesgotáveis de afeição de uma verdadeira mina de amor para derramá-las sobre mim. As carícias ternas de minha mãe e o sorriso de prazer benevolente de meu pai ao me contemplar são minhas primeiras lembranças. Eu era seu brinquedo e seu ídolo, e algo melhor, seu filho, a criatura inocente e indefesa concedida a eles pelo céu, que deveriam educar para o bem e cujo futuro lhes cabia dirigir para a felicidade ou para a miséria, conforme cumprissem seus deveres para comigo. Com essa profunda consciência do que deviam ao ser a quem deram vida, somada ao espírito ativo de ternura que animava ambos, pode-se imaginar que, enquanto a cada hora de minha vida infantil eu recebia lições de paciência, caridade e autocontrole, era guiado por um fio de seda que fazia tudo parecer uma sequência contínua de prazeres para mim. Por muito tempo fui seu único cuidado. Minha mãe desejava muito ter uma filha, mas eu continuei sendo sua única prole. Quando eu tinha cerca de 5 anos, durante uma excursão além das fronteiras da Itália, passaram uma semana às margens do Lago de Como. Sua disposição benevolente frequentemente os levava a entrar nas cabanas dos pobres. Para minha mãe, isso era mais que um dever, era uma necessidade, uma paixão, lembrando-se do que sofrerá e de como for auxiliada, exercer, por sua vez, o papel de anjo guardião dos aflitos. Durante uma de suas caminhadas, uma pobre choupana nos dobramentos de um vale chamou sua atenção por ser singularmente desolada, enquanto o número de crianças mal vestidas reunidas ao redor dela denunciava a penúria em sua pior forma. Certo dia, enquanto meu pai fora sozinho a Milão, minha mãe, acompanhada por mim, visitou essa habitação. Encontrou um camponês e sua esposa, trabalhadores árduos, curvados pelo cuidado e pelo labor, distribuindo uma refeição escassa a 5 crianças famintas. Entre elas havia uma que atraiu minha mãe muito acima das outras. Parecia de outra origem. As 4 eram pequenas vagabundas de olhos escuros e robustas, essa criança era magra e muito clara. Seus cabelos eram do mais vivo ouro, e apesar da pobreza de suas roupas, pareciam coroá-la com distinção. Sua testa era ampla e límpida, seus olhos azuis sem nuvens, e seus lábios e a modelagem de seu rosto tão expressivos de sensibilidade e doçura que ninguém podia contemplá-la sem considerá-la de uma espécie distinta, um ser enviado do céu e trazendo em todos os seus traços um selo celestial. A camponesa, percebendo que minha mãe fixara os olhos com admiração na bela menina, contou ansiosamente sua história. Não era sua filha, mas a filha de um nobre milanês.
Sua mãe era alemã e morrera ao dar-lhe à luz. A criança fora deixada aos cuidados desse casal bondoso para ser amamentada. Na época, estavam em melhor situação. Não estavam casados havia muito tempo, e seu filho mais velho acabará de nascer. O pai da pequena era um daqueles italianos nutridos pela memória da antiga glória da Itália, um dos Schiavio Gnor Frementi, que se esforçava pela liberdade de seu país. Tornou-se vítima de sua fraqueza. Se havia morrido ou se ainda definhava nos calabouços da Áustria, não se sabia. Sua propriedade foi confiscada, sua filha tornou-se órfã e mendiga. Permaneceu com seus pais de criação e floresceu na rude habitação, mais bela que uma rosa de jardim entre silvas de folhas escuras. Quando meu pai retornou de Milão, encontrou brincando comigo no saguão de nossa casa uma criança mais bela que um querubim pintado, uma criatura que parecia irradiar luz de seus olhos e cujo corpo e movimentos eram mais leves que os de um camurça das montanhas. A aparição logo se explicou. Com sua permissão, minha mãe convenceu seus guardiões rústicos a entregarem a menina aos seus cuidados. Eram afeiçoados à doce órfã. Sua presença parecia-lhes uma bênção, mas seria injusto mantê-la na pobreza quando a providência lhe oferecia proteção tão poderosa. Consultaram o padre da aldeia e o resultado foi que Elizabeth Lavenza tornou-se moradora da casa de meus pais, minha mais que irmã, a bela e adorada companheira de todas as minhas ocupações e prazeres. Todos amavam Elizabeth. O apego apaixonado e quase reverente com que todos a contemplavam tornou-se, para mim que o compartilhava, meu orgulho e minha alegria. Na véspera de ser trazida para minha casa, minha mãe dissera, brincando, tenho um presente bonito para meu Vitor, amanhã ele o receberá. E quando, no dia seguinte, ela apresentou Elizabeth a mim como presente prometido, eu, com a seriedade infantil, interpretei suas palavras literalmente e passei a considerar Elizabeth como minha para proteger, amar e cuidar. Todos os elogios dirigidos a ela eu recebia como se atribuídos a uma posse minha. Chamávamo-nos familiarmente pelo nome de primos. Nenhuma palavra, nenhuma expressão podia descrever plenamente o tipo de relação que ela tinha comigo, minha mais que irmã, pois até a morte deveria ser somente minha. Capítulo 2. Fomos criados juntos, não havia nenhum ano de diferença entre as nossas idades. Não preciso dizer que éramos estranhos a qualquer espécie de desunião ou disputa. A harmonia era a alma de nossa convivência, e a diversidade e o contraste que havia em nossos caracteres nos aproximavam ainda mais. Elizabeth tinha um temperamento mais calmo e concentrado, mas eu, com todo o meu ardor, era capaz de uma aplicação mais intensa e estava mais profundamente ferido pela sede de conhecimento. Ela se ocupava em seguir as criações aéreas dos poetas, e, nas cenas majestosas e maravilhosas que cercavam nosso lar suíço, as formas sublimes das montanhas, as mudanças das estações, tempestade e calmaria, o silêncio do inverno e a vida e turbulência de nossos verões alpinos, ela encontrava amplo espaço para admiração e deleite. Enquanto minha companheira contemplava com um espírito sério e satisfeito as magníficas aparências das coisas, eu me comprazia em investigar suas causas. O mundo era para mim um segredo que eu desejava desvendar. Curiosidade, pesquisa intensa para aprender as leis ocultas da natureza, alegria quase arrebatadora quando elas se revelavam para mim, estão entre as mais antigas sensações de que me recordo. Com o nascimento de um segundo filho, 7 anos mais novo do que eu, meus pais abandonaram por completo a vida errante e se estabeleceram em seu país natal. Possuíamos uma casa em Genebra e uma casa de campo em Deurive, na margem leste do lago, a uma distância de pouco mais de 1 légua da cidade. Residíamos principalmente nesta última, e a vida de meus pais transcorria em considerável reclusão. Minha inclinação era evitar multidões e apegar-me fervorosamente a poucos. Eu era indiferente, portanto, aos meus colegas de escola em geral, mas me unia, pelos laços da mais estreita amizade, a um entre eles. Henri Clerval era filho de um comerciante de Genebra. Era um rapaz de talento e imaginação singulares. Amava a aventura, as dificuldades e até o perigo por si mesmos. Era profundamente versado em livros de cavalaria e romance. Compunha canções heroicas e começara a escrever muitos contos de encantamento e de aventuras cavaleirescas. Tentava fazer-nos representar peças e tomar parte em mascaradas.
em que as personagens eram tiradas dos heróis de Roncesvalles, da távola redonda do rei Arthur e do séquito cavaleiresco que derramou seu sangue para libertar o Santo Sepulcro das mãos dos infiéis. Nenhum ser humano poderia ter passado uma infância mais feliz do que eu. Meus pais eram possuídos pelo próprio espírito de bondade e indulgência. Sentíamos que não eram tiranos para governar nosso destino segundo seus caprichos, mas agentes e criadores de todos os inúmeros prazeres de que desfrutávamos. Quando eu convivia com outras famílias, percebia claramente quão particularmente afortunado era meu destino, e a gratidão ajudava no desenvolvimento do amor filial. Meu temperamento às vezes era violento, e minhas paixões veementes, mas, por alguma disposição do meu próprio temperamento, eram dirigidas não a ocupações infantis, mas a um desejo ardente de aprender, e não de aprender todas as coisas indistintamente. Confesso que nem a estrutura das línguas, nem o código dos governos, nem a política de vários estados exerciam atração sobre mim. Eram os segredos do céu e da terra o que eu desejava conhecer, e, quer fosse a substância externa das coisas, quer o espírito íntimo da natureza e a misteriosa alma do homem o que me ocupasse, minhas investigações ainda assim se dirigiam ao metafísico ou, em seu mais alto sentido, aos segredos físicos do mundo. Enquanto isso, Clerval ocupava-se, por assim dizer, com as relações morais das coisas. O palco agitado da vida, as virtudes dos heróis e as ações dos homens eram o seu tema, e sua esperança e seu sonho eram tornar-se um dentre aqueles cujos nomes a história registra como os bravos e aventureiros benfeitores de nossa espécie. A alma santa de Elizabeth brilhava como uma lâmpada consagrada em nosso lar pacífico. Sua simpatia era nossa, seu sorriso, sua voz suave, o doce fulgor de seus olhos celestiais, estavam sempre ali para nos abençoar e animar. Ela era o espírito vivo do amor, que suaviza e atrai. Eu talvez tivesse me tornado taciturno em meus estudos, áspero pelo ardor de minha natureza, se ela não estivesse lá para subjugar-me a uma aparência de sua própria gentileza. E Clerval, poderia algum mal cavar trincheiras no nobre espírito de Clerval? Ainda assim, ele talvez não tivesse se tornado tão perfeitamente humano, tão atento em sua generosidade, tão cheio de bondade e ternura em meio à sua paixão por façanhas aventureiras, se ela não lhe tivesse revelado a verdadeira beleza da beneficência e feito do fazer o bem o fim e objetivo de sua ambição elevada. Sinto um prazer delicado em deter-me nas lembranças da infância, antes que a desventura houvesse maculado meu espírito e transformado suas claras visões de ampla utilidade em sombrias e estreitas reflexões sobre mim mesmo. Além disso, ao traçar o quadro de meus primeiros anos, registro também aqueles acontecimentos que conduziram, por passos insensíveis, ao relato posterior de minha miséria, pois, quando procuro explicar a mim mesmo o nascimento da paixão que depois governou meu destino, encontro-a surgindo, como um rio de montanha, de fontes ignóbeis e quase esquecidas, mas, engrossando à medida que avançava, tornou-se o torrente que, em seu curso, arrastou todas as minhas esperanças e alegrias. A filosofia natural é o gênio que regulou meu destino. Desejo, portanto, nesta narrativa, expor os fatos que conduziram a minha predileção por essa ciência. Quando eu tinha 13 anos de idade, todos nós fizemos um passeio de recreio às termas próximas de Thonon. A inclemência do tempo obrigou-nos a permanecer um dia confinados à estalagem. Nessa casa, por acaso encontrei um volume das obras de Cornélios Agripa. Abri-o com apatia. A teoria que ele tenta demonstrar e os fatos maravilhosos que relata logo transformaram esse sentimento em entusiasmo. Uma nova luz pareceu despontar em minha mente, e, transbordando de alegria, comuniquei minha descoberta a meu pai. Meu pai lançou um olhar descuidado à página de rosto do meu livro e disse: "Ah, Cornélios Agripa. Meu caro Vitor, não percas teu tempo com isso, é um triste lixo." Se, em vez dessa observação, meu pai tivesse se dado ao trabalho de explicar-me que os princípios de Agripa haviam sido inteiramente refutados e que um sistema moderno de ciência fora introduzido, dotado de poderes muito maiores que o antigo, porque os poderes deste eram quiméricos, enquanto os do primeiro eram reais e práticos, em tais circunstâncias eu certamente teria posto Agripa de lado e satisfeito minha imaginação, já aquecida, voltando com maior ardor aos meus estudos anteriores. É mesmo possível que a sequência de minhas ideias jamais tivesse recebido o impulso fatal que levou à minha ruína. Mas o olhar superficial que meu pai lançara ao meu volume de modo algum assegurava que ele estivesse familiarizado com o conteúdo, e continuei a lê-lo com a maior avidez.
Ao regressar para casa, meu primeiro cuidado foi obter as obras completas daquele autor, e depois as de Paracelso e Albertus Magnus. Li e estudei com deleite as fantasias extravagantes desses escritores, pareciam-me tesouros conhecidos por poucos além de mim. Descrevi-me como alguém sempre imbuído de um fervoroso anseio de penetrar os segredos da natureza. Apesar do intenso trabalho e das maravilhosas descobertas dos filósofos modernos, eu sempre deixava meus estudos descontente e insatisfeito. Disse que Sir Isaac Newton confessou sentir-se como uma criança que recolhe conchinhas à beira do grande e inexplorado oceano da verdade. Aqueles de seus sucessores, em cada ramo da filosofia natural, com os quais eu estava familiarizado pareciam, até aos olhos de menino, meros principiantes empenhados na mesma busca. O camponês sem instrução via os elementos à sua volta e conhecia seus usos práticos. O filósofo mais erudito sabia pouco mais. Ele havia levantado parcialmente o véu do rosto da natureza, mas seus traços imortais continuavam a ser um assombro e um mistério. Ele podia dissecar, anatomizar e dar nomes, mas, sem falar na causa final, as causas em seus graus secundário e terciário eram-lhe totalmente desconhecidas. Eu havia contemplado as fortificações e os impedimentos que pareciam impedir os seres humanos de entrar na cidadela da natureza, e, temerário e ignorante, tinha-me revoltado com isso. Mas aqui estavam livros, e aqui estavam homens que haviam penetrado mais fundo e sabiam mais. Aceitei como verdade tudo o que afirmavam e tornei-me seu discípulo. Pode parecer estranho que algo assim surgisse no século XVIII, mas, enquanto eu seguia a rotina da educação nas escolas de Genebra, era, em grande medida, autodidata no que dizia respeito aos meus estudos favoritos. Meu pai não era um homem de ciência, e fui deixado a lutar com a cegueira de uma criança, somada à sede de conhecimento de um estudante. Sob a orientação de meus novos preceptores, lancei-me com o máximo empenho à busca da pedra filosofal e do elixir da vida, mas este último logo passou a ocupar minha atenção exclusiva. A riqueza era um objetivo inferior, mas que glória traria a descoberta, se eu pudesse banir a doença do corpo humano e tornar o homem invulnerável a qualquer morte que não fosse violenta. Nem eram essas minhas únicas visões. A evocação de fantasmas ou demônios era uma promessa liberalmente concedida por meus autores favoritos, cujo cumprimento eu buscava com o maior ardor, e, se minhas invocações eram sempre mal sucedidas, atribuía o fracasso mais à minha própria inexperiência e erro do que à falta de habilidade ou fidelidade de meus instrutores. E assim, por algum tempo, ocupei-me com sistemas já refutados, misturando, como um aprendiz desajeitado, 1000 teorias contraditórias e debatendo-me desesperadamente em um verdadeiro atoleiro de conhecimentos variados, guiado por uma imaginação ardente e por um raciocínio infantil, até que um acidente voltou a mudar o curso de minhas ideias. Quando eu tinha cerca de 15 anos, havíamos nos retirado para nossa casa próxima a Beorive, quando testemunhamos uma tempestade de trovões das mais violentas e terríveis. Ela avançou por detrás das montanhas do Jura, e o trovão explodiu de uma vez, com um estrondo assustador, de vários pontos do céu. Permaneci, enquanto durou a tempestade, observando seu progresso com curiosidade e prazer. Quando eu estava à porta, de repente vi uma língua de fogo partir de um carvalho antigo e belo, situado a uns 20 metros de nossa casa, e, mal a luz ofuscante se extinguiu, o carvalho havia desaparecido, e nada restara senão um tronco carbonizado. Quando visitamos na manhã seguinte, encontramos a árvore despedaçada de modo singular. Não estava estilhaçada pelo choque, mas inteiramente reduzida a finas fitas de madeira. Nunca vi nada tão completamente destruído. Antes disso, eu não era ignorante das leis mais evidentes da eletricidade. Nessa ocasião, um homem de grande pesquisa em filosofia natural estava conosco e, excitado por essa catástrofe, começou a explicar uma teoria que havia formado sobre eletricidade e galvanismo, teoria essa que me pareceu ao mesmo tempo nova e assombrosa. Tudo quanto disse lançou na sombra Cornélius Agripa, Albertus Magnus e Paracelso, os senhores de minha imaginação, mas, por alguma fatalidade, a derrubada desses homens me inclinou a abandonar meus estudos habituais. Parecia-me que nada jamais poderia vir a ser conhecido. Tudo aquilo que por tanto tempo ocupará minha atenção tornou-se de repente desprezível.
Por um desses caprichos do espírito, aos quais talvez sejamos mais sujeitos na juventude, abandonei de uma vez minhas antigas ocupações, decretei que a história natural e toda a sua prole eram uma criação deformada e abortiva. E passei a nutrir o maior desprezo por uma pseudociência que jamais poderia sequer ultrapassar o limiar do verdadeiro conhecimento. Nesse estado de espírito, voltei-me para a matemática e os ramos do estudo a ela relacionados, por serem baseados em fundamentos seguros e, portanto, dignos de minha consideração. Tão estranhamente são construídas nossas almas, e por ligamentos tão tênues estamos presos à prosperidade ou à ruína. Quando olho para trás, parece-me que essa mudança quase milagrosa de inclinação e vontade foi a sugestão imediata do anjo da guarda de minha vida, o último esforço do espírito de preservação para afastar a tormenta que já então pendia nas estrelas, pronta para envolver-me. Sua vitória foi anunciada por uma tranquilidade incomum e por uma alegria de alma que se seguiram ao abandono de meus antigos estudos, que ultimamente me atormentavam. Era assim que eu deveria aprender a associar o mal à sua continuação e a felicidade à sua rejeição. Foi um vigoroso esforço do espírito do bem, mas foi ineficaz. O destino era demasiado poderoso, e suas leis imutáveis haviam decretado minha completa e terrível destruição. Capítulo 3. Quando atingi a idade de 17 anos, meus pais decidiram que eu me tornaria estudante na Universidade de Ingolstadt. Até então eu havia frequentado as escolas de Genebra, mas meu pai considerava necessário, para completar minha educação, que eu fosse familiarizado com costumes diferentes dos de meu país natal. Minha partida, portanto, foi marcada para uma data próxima, mas, antes que o dia decidido pudesse chegar, ocorreu a primeira desventura de minha vida, um presságio, por assim dizer, de minha futura miséria. Elizabeth contraiu escarlatina, sua enfermidade foi grave, e ela correu enorme perigo. Durante sua doença, muitos argumentos foram apresentados para persuadir minha mãe a deixar de assisti-la. A princípio ela cedeu aos nossos pedidos, mas, ao ouvir que a vida de sua favorita estava ameaçada, já não pôde dominar sua ansiedade. Passou a velar à beira de seu leito, seus cuidados vigilantes triunfaram sobre a malignidade do mal. Elizabeth foi salva, mas as consequências dessa imprudência foram fatais para sua salvadora. No terceiro dia, minha mãe adoeceu, sua febre veio acompanhada dos sintomas mais alarmantes, e o semblante de seus médicos prognosticava o pior desfecho. Em seu leito de morte, a coragem e a benignidade dessa melhor das mulheres não a abandonaram. Ela uniu as mãos de Elizabeth e as minhas. Meus filhos, disse, minhas mais firmes esperanças de futura felicidade estavam depositadas na perspectiva da união de vocês. Essa expectativa será agora o consolo de seu pai. Elizabeth, meu amor, deves ocupar o meu lugar junto de teus irmãos mais jovens. Ah! Lamento ser tirada de vocês, e, feliz e amada como tenho sido, não é duro deixar a todos? Mas esses não são pensamentos que me convenham. Procurarei resignar-me alegremente à morte e acalentarei a esperança de encontrá-los em outro mundo. Ela morreu serenamente, e seu semblante exprimia afeição mesmo na morte. Não preciso descrever os sentimentos daqueles cujos laços mais caros são rompidos por esse mal irremediável, o vazio que se apresenta à alma e o desespero estampado no rosto. Demora tanto para que a mente consiga persuadir-se de que aquela que víamos todos os dias, e cuja própria existência parecia parte da nossa, pode ter partido para sempre, que o brilho de um olhar amado possa ter se extinguido e o som de uma voz tão familiar e querida ao ouvido possa ter se calado, para jamais ser ouvido. Esses são os pensamentos dos primeiros dias, mas, quando o passar do tempo prova a realidade do mal, é então que começa a verdadeira amargura do luto. Ainda assim, a quem essa mão rude já não arrancou algum vínculo querido? E por que eu deveria descrever uma tristeza que todos sentiram, e hão de sentir? Chega por fim o momento em que a dor se torna mais um deleite do que uma necessidade, e o sorriso que brinca nos lábios, embora possa ser considerado um sacrilégio, já não é banido. Minha mãe estava morta, mas ainda tínhamos deveres a cumprir, precisávamos continuar nosso caminho com os demais e aprender a considerar-nos afortunados enquanto restasse alguém que o saqueador não tivesse levado. Minha partida para Ingolstadt, que fora adiada por esses acontecimentos, foi novamente determinada. Obtive de meu pai um adiamento de algumas semanas. Parecia-me um sacrilégio deixar tão cedo o repouso,
quase igual à morte, da casa de luto e precipitar-me no meio da vida. Eu era novo na dor, mas isso não a tornava menos assustadora para mim. Relutava em afastar-me da vista daqueles que me restavam e, sobretudo, desejava ver minha doce Elizabeth um pouco consolada. De fato, ela velava o próprio sofrimento e se esforçava por ser o conforto de todos nós. Fitava a vida com firmeza e assumia seus deveres com coragem e zelo. Devotou-se àqueles a quem aprenderá a chamar de tio e primos. Nunca foi tão encantadora como então, quando fez voltar o sol de seus sorrisos e os derramou sobre nós. Esqueceu até a própria mágoa em seus esforços para fazer-nos esquecer. O dia de minha partida finalmente chegou. Clerval passou a última noite conosco. Tentará convencer o pai a permitir que me acompanhasse e se tornasse meu colega de estudos, mas em vão. Seu pai era um comerciante de visão estreita e via ociosidade e ruína nas aspirações e na ambição do filho. Henry sentia profundamente a desventura de ser privado de uma educação liberal. Falava pouco, mas, quando fazia, eu lia, em seu olhar que se acendia e em seu brilho animado, uma firme decisão contida de não ficar acorrentado aos miseráveis detalhes do comércio. Ficamos até tarde. Não conseguíamos afastar-nos uns dos outros, nem nos resolver a pronunciar a palavra adeus. Ela foi afinal dita, e recolhemo-nos sob o pretexto de buscar repouso, cada um imaginando enganar o outro, mas, ao amanhecer, quando desci até a carruagem que deveria conduzir-me, todos estavam ali, meu pai, novamente para abençoar-me, Clerval, para apertar minha mão mais uma vez, minha Elizabeth, para renovar seus pedidos de que eu escrevesse com frequência e para conceder as últimas atenções delicadas ao seu companheiro de brincadeiras e amigo. Joguei-me na sege que iria levar-me e entreguei-me às mais melancólicas reflexões. Eu, que sempre estivera cercado de amáveis companheiros, continuamente empenhados em proporcionar prazer mútuo, agora estava só. Na universidade para onde me dirigia, eu teria de formar meus próprios amigos e ser meu próprio protetor. Minha vida até então fora notavelmente reclusa e doméstica, e isso me dera uma repugnância invencível a rostos novos. Eu amava meus irmãos, Elizabeth e Clerval, esses eram velhos rostos familiares, mas acreditava-me totalmente inapto para a companhia de estranhos. Tais eram minhas reflexões ao iniciar a viagem, porém, à medida que prosseguia, meu ânimo e minhas esperanças se elevavam. Desejava ardentemente adquirir conhecimento. Muitas vezes, quando em casa, considerará cruel ficar, durante a juventude, confinado a um só lugar e ansiara por entrar no mundo e tomar meu posto entre outros seres humanos. Agora meus desejos estavam sendo atendidos, e teria sido realmente tolice arrepender-me. Tive tempo suficiente para essas e muitas outras reflexões durante a viagem a Ingolstadt, que foi longa e exaustiva. Por fim, a alta torre branca da cidade surgiu diante de meus olhos. Apeei e fui conduzido ao meu aposento solitário, onde deveria passar a noite como bem entendesse. Na manhã seguinte, entreguei minhas cartas de apresentação e fiz uma visita a alguns dos principais professores. O acaso, ou melhor, a influência maligna, o anjo da destruição, que passou a exercer sobre mim um domínio onipotente desde o momento em que afastei, contrariado, meus passos da porta de meu pai, levou-me primeiro a M. Krempe, professor de filosofia natural. Era um homem grosseiro, mas profundamente imbuído dos segredos de sua ciência. Fez-me várias perguntas sobre meu progresso nos diferentes ramos de estudo ligados à filosofia natural. Respondi com descuido e, em parte por desprezo, mencionei os nomes de meus alquimistas como os principais autores que havia estudado. O professor arregalou os olhos. Tens tu, disse, realmente gasto teu tempo estudando tais disparates? Respondi afirmativamente. Cada minuto, continuou M. Krempe, com ardor, cada instante que perdeste com esses livros está total e irremediavelmente perdido. Sobrecarregaste tua memória com sistemas refutados e nomes inúteis. Meu Deus! Em que deserto tens vivido, onde ninguém teve a bondade de te informar que essas fantasias, que tens absorvido com tanta avidez, têm 1000 anos de idade e são tão bolorentas quanto antigas? Pouco esperava eu, nesta era iluminada e científica, encontrar um discípulo de Albertus Magnus e de Paracelso. Meu caro senhor, deves começar teus estudos inteiramente de novo. Dizendo isso,
Afastou-se um pouco e escreveu uma lista de vários livros de filosofia natural que desejava que obtivesse. Depois despediu-me, mencionando que, no início da semana seguinte, tencionava iniciar um curso de palestras sobre filosofia natural em suas relações gerais, e que M. Waldman, um colega professor, daria aulas de química nos dias alternados, quando ele não lecionasse. Voltei para casa, não decepcionado, pois já disse que há muito considerava inúteis os autores que o professor reprovara, mas não retornei nem um pouco mais inclinado a retomar esses estudos sob qualquer forma. M. Kremp era um homenzinho baixo, de voz áspera e expressão repulsiva. O professor, portanto, não me conquistou em favor de seus interesses. Talvez em tom excessivamente filosófico e encadeado, descrevi as conclusões a que eu chegará a respeito desses assuntos em meus primeiros anos. Quando criança, eu não me contentava com os resultados prometidos pelos modernos professores de ciência natural. Com uma confusão de ideias que só podia ser explicada por minha extrema juventude e falta de orientação nesse campo, voltei pelos passos do conhecimento através dos caminhos do tempo e troquei as descobertas dos investigadores recentes pelos sonhos de alquimistas esquecidos. Além disso, sentia desprezo pelos usos da filosofia natural moderna. Era bem diferente quando os mestres da ciência buscavam imortalidade e poder. Tais objetivos, embora fúteis, eram grandiosos, mas agora a cena havia mudado. A ambição do pesquisador parecia limitar-se a aniquilar as visões sobre as quais se fundara meu interesse pela ciência. Exigia-se de mim que trocasse quimeras de grandeza ilimitada por realidades de pouco valor. Tais foram minhas reflexões durante os primeiros 2 ou 3 dias de minha estada em Ingolstadt, passados principalmente a familiarizar-me com os lugares e com os principais habitantes de minha nova morada. Mas, quando começou a semana seguinte, lembrei-me das informações que M. Kremp me dera sobre as aulas. E, embora eu não pudesse consentir em ir ouvir aquele homenzinho presunçoso declamar frases de um púlpito, recordei o que dissera a respeito de M. Waldman, a quem eu nunca vira, pois até então estivera fora da cidade. Em parte por curiosidade, em parte por ociosidade, fui à sala de aula, na qual M. Waldman entrou pouco depois. Esse professor era muito diferente de seu colega. Aparentava cerca de 50 anos, mas com um aspecto que exprimia maior benevolência. Alguns fios grisalhos cobriam as têmporas, mas os cabelos na parte de trás da cabeça eram quase negros. Sua estatura era baixa, porém notavelmente ereta, e sua voz, a mais suave que eu já ouvirá. Começou a palestra com uma recapitulação da história da química e das diversas melhorias promovidas por diferentes homens eruditos, pronunciando com fervor os nomes dos mais ilustres descobridores. Em seguida fez uma visão geral do estado atual da ciência e explicou muitos de seus termos elementares. Depois de realizar alguns experimentos preparatórios, concluiu com um panegírico da química moderna, cujos termos jamais esquecerei. Os antigos mestres desta ciência, disse ele, prometiam impossibilidades e nada realizavam. Os mestres modernos prometem muito pouco, sabem que os metais não podem ser transmutados e que o elixir da vida é uma quimera, mas esses filósofos, cujas mãos parecem feitas apenas para mexer na sujeira e cujos olhos parecem destinados a fitar o microscópio ou o cadinho, de fato realizaram milagres. Penetram nos recantos da natureza e mostram como ela trabalha em seus esconderijos. Sobem aos céus, descobriram como o sangue circula e a natureza do ar que respiramos. Adquiriram poderes novos e quase ilimitados, podem comandar os trovões do céu, imitar o terremoto e até ridicularizar o mundo invisível com suas próprias sombras. Tais foram as palavras do professor, ou melhor, tais foram as palavras do destino, pronunciadas para destruir-me. À medida que ele prosseguia, senti como se minha alma lutasse com um inimigo palpável. Um a um, foram tocados os diversos pontos que compunham o mecanismo do meu ser, corda após corda foi posta a vibrar, e logo minha mente ficou tomada por um único pensamento, uma única concepção, um único propósito. Tanto já foi feito, exclamou a alma de Frankenstein, mais, muito mais, eu realizarei, trilhando os passos já assinalados, abrirei um novo caminho, explorarei poderes desconhecidos e revelarei ao mundo os mistérios mais profundos da criação. Naquela noite não fechei os olhos. Meu íntimo estava em estado de insurreição e tumulto, sentia que daí poderia nascer a ordem, mas não tinha poder para produzi-la. Pouco a pouco, depois do amanhecer, o sono chegou. Despertei,
e os pensamentos da véspera pareciam um sonho. Restava apenas a resolução de voltar a meus antigos estudos e dedicar-me a uma ciência para a qual acreditava possuir talento natural. Nesse mesmo dia fiz uma visita a M. Waldman. Seus modos em particular eram ainda mais suaves e atraentes do que em público, pois havia certa dignidade em sua postura durante a aula que, em sua própria casa, era substituída pela maior afabilidade e bondade. Contei-lhe quase o mesmo relato de meus antigos estudos que dera ao outro professor. Ouviu com atenção a breve narrativa de minhas leituras e sorriu ao ouvir os nomes de Cornélios Agripa e Paracelso, mas sem o desprezo exibido por M. Krempe. Disse que esses eram homens a cujo zelo incansável os filósofos modernos deviam a maior parte dos alicerces de seus conhecimentos. Deixaram-nos, como tarefa mais fácil, dar novos nomes e organizar em classificações coerentes os fatos que, em grande medida, haviam sido instrumentos para trazer à luz. Os trabalhos de homens de gênio, por mais erradamente dirigidos, raramente deixam de redundar, em última instância, em proveito sólido para a humanidade. Ouvi sua exposição, feita sem presunção nem afetação, e acrescentei que sua aula havia afastado meus preconceitos contra os químicos modernos. Expressei-me em termos moderados, com a modéstia e deferência devidas de um jovem a seu mestre, sem deixar escapar. Uma certa inexperiência na vida teria feito com que eu me envergonhasse. Nada do entusiasmo que estimulava os trabalhos que eu pretendia empreender. Pedi seu conselho sobre os livros que deveria adquirir. Sinto-me feliz, disse M. Waldman, por ter conquistado um discípulo, e, se tua aplicação igualar tua capacidade, não duvido de teu sucesso. A química é o ramo da filosofia natural em que têm sido feitas, e podem ser feitas, as maiores melhorias. É por isso que fiz dela meu estudo particular, mas, ao mesmo tempo, não descuidei dos outros ramos da ciência. Um homem não passaria de um químico medíocre se cuidasse apenas desse departamento do conhecimento humano. Se teu desejo é tornar-te realmente um homem de ciência, e não apenas um pequeno experimentalista, aconselho-te a aplicar-te a todos os ramos da filosofia natural, incluindo a matemática. Em seguida, levou-me a seu laboratório e explicou-me o uso de suas diversas máquinas, instruindo-me sobre o que eu deveria adquirir e prometendo-me o uso das suas próprias quando eu tivesse avançado o suficiente na ciência para não danificar o mecanismo. Também me deu a lista de livros que eu havia solicitado, e então despedi-me. Assim terminou um dia memorável para mim. Ele decidiu meu destino futuro.